Perdoa-me, Senhor, se não vivi pra te servir, se meu agir o teu amor também não refletir. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não seguir, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzir, se indiferente a tudo a missão eu não cumprir. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Boa noite, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de bondade e de misericórdia, nós te somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos, mesmo à distância, Senhor, mas com o mesmo objetivo, com a mesma intenção, de prestar mais um culto de louvor, de adoração a Ti, meu Pai. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está participando deste culto. Peço que Tu abençoes a cada um, Senhor Deus, e que tudo seja feito, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Te peço que Tu prepares os nossos corações para Te ouvir também nesta noite, em todas as coisas e na mensagem que será entregue, ó Pai amado. Ajuda-nos, ó Pai. Agora, Senhor, te agradeço por este dia, por esta oportunidade, pela semana que terminou, por essa semana que está começando, também pelo novo mês que estamos iniciando. Vem abençoar a tua igreja, vem abençoar o teu povo, os teus servos, ó Pai. Vem também proteger a cada um, meu Senhor. Vem trazer saúde e proteção a todos nós, Senhor Deus. Te peço por aqueles que estão enfermos, de qualquer problema, ó Pai, da Covid, seja qual for o problema, que Tu venhas com o Teu poder, com a Tua mão saradora, curar a cada um, meu Deus, trazer saúde a todos eles.
restaurando-lhes a saúde, Pai. Também te peço por aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão enlutadas, ó Pai, pela perda de um ente querido, de uma pessoa da sua família. Ó Senhor, vem consolar. Neste momento, te peço pela família de Rivanaldo, que tu estejas consolando e ajudando a cada um deles, por este momento que eles estão vivendo, ó Pai amado, por tudo que eles passaram essa semana. Senhor, abençoa a todos, protege a todos, meu Deus, e recebe, Senhor, este culto, que ele seja agradável a Ti, que o Teu Santo Espírito nos dirija e fale aos nossos corações mais uma vez, ó Pai. Recebe toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, pois eu te peço, Pai amado, e te agradeço tudo, em nome e pelo amor de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, dá-me forças pra continuar, falando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante que tem tudo a ver com o tema da nossa igreja esse ano, que é esse ano a igreja fala sobre amor. E uma das coisas mais importantes que nós aprendemos no Reino de Deus com relação ao amor é também sobre o perdão. E hoje a mensagem ela é justamente sobre isso, ela fala sobre o poder do perdão.
E nós vamos ver hoje no texto, nós vamos escorrer em alguns versículos bíblicos, mas os textos base para a nossa reflexão de hoje é Efésios 4, 32. E também nós vamos ler um outro texto que está lá em Hebreus 12, 15, tá? Então você acompanha aí com a sua Bíblia, ou pelo celular, ou física, né? A leitura da palavra de Deus, e que Deus fale ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração. E o poder do perdão, isso é tão interessante, é tão forte, é necessário, é tão desafiador, e é importante que nós aprendamos na palavra de Deus sobre perdão e perdoar. Efésios 4, 32 diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E o outro texto, Hebreus 12, 15, diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Nós vamos pensar sobre aquilo que o perdão é para nós e aquilo que o perdão produz, né? E aquilo que a ausência de perdão produz também, né? E o texto de Efésios 4, ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, sejam misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Isso é tão profundo, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e ela nos ensina. E fato é que isso é tão, na nossa vida, tão recorrente. Eu posso dizer que pode acontecer o fato de em algum momento da vida a gente precisar passar por esse processo do perdão, de perdoar, mas também de ser o perdoado, né? E na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa convivência com outras pessoas e ambientes diferentes, às vezes nós passamos situações que nós sentimos que o outro nos feriu, nos machucou, falou algo que nos entristeceu, ou até um ato impensado. Por exemplo, poxa, fulano chegou aqui e não falou comigo, o que aconteceu? E você fica sem entender. E às vezes a pessoa não falou com você, não foi nem porque ela não quis falar com você, é porque naquele momento ela talvez estivesse com a cabeça em outro lugar. E claro que o certo é, se você chega em algum lugar, cumprimente as pessoas, é educado, né? Mas isso aí foi só um exemplo, né? E aí, às vezes, por causa de uma coisinha assim, a pessoa se chateia, porque fulano de tal não falou comigo, e fica com aquilo no coração, e alimenta aquilo, e é como uma flor. Se você, todo dia você rega, você cuida, você coloca água, se você vai lá, conversa com a planta, né? Tem gente que tem esse hábito. Eu sou uma delas. E se você cuida, consequentemente ela vai brotar, ela vai florescer, ela vai ficar linda. Mas se você não cuida, se você não fala, se você não põe água, se você não tira aquela folhinha seca, aquela folhinha que está doente, ela vai murchar, ela não vai florescer, ela vai adoecer e vai morrer. E às vezes as emoções, nossas emoções, elas vêm também junto com as situações, acontece isso. Nós nos entristecemos, nos amarguramos por coisas ditas e não foram resolvidas, ou por situações que a gente não quer confrontar. Quando a gente fala de perdão, a gente, claro, tem que olhar sempre para o maior exemplo, que é Deus, na sua palavra, falando conosco.
Existem pessoas que perdoaram, pessoas que fizeram coisas grotescas, né? Como acontece às vezes alguma notícia que a gente vê na TV, de o caso de um assassino matar um familiar da pessoa, e a pessoa vai na TV e diz assim, mas eu perdoo o assassino. E às vezes a gente fica pensando, como é que essa pessoa consegue perdoar uma pessoa que tirou a vida de outro? Enfim, mas no coração daquela pessoa, ela sentiu que ela deveria perdoar, independente do que aconteceu. Isso aí é só um exemplo, tá, gente? Então, eu vou citar aqui um exemplo que eu acho bem interessante e que eu refleti sobre isso hoje, que nós temos um remédio, né? E a Bíblia, ela é como se fosse uma bula de um remédio. Se você foi medicado, adoeceu, foi medicado, o médico passou determinado medicamento para você, e aí naquele processo você vai lá, toma. Mas existe, antes de você tomar a medicação, você precisa seguir as instruções adequadamente. Quais são as instruções adequadas? A hora que eu tenho que tomar, as vezes que eu tenho que tomar e como eu devo tomar aquele medicamento. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer,
viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Então, gente, como eu vim dizendo, a nossa vida, nós temos a Bíblia como uma bula, né? Que a gente pode seguir, ler aquelas instruções e seguir para que quando você toma um medicamento, é óbvio que você só vai tomar um medicamento quando você está necessitando, o seu corpo necessita de uma restauração. Então, quando nós falamos sobre comparar, citar, né, essa ilustração de que a Bíblia é como se fosse uma bula, é porque é na palavra de Deus que nós encontramos as instruções certas para nós vivermos aqui nesse mundo, enquanto vivermos, termos uma vida plena, saudável, tanto física quanto espiritual. E esse manual precisa ser consultado sempre, né? Não só de vez em quando, ou você pegar e deixar ele ali em cima. Então, a Bíblia é um manual, é uma bula que precisa ser sempre consultada para que a gente não siga as instruções erradas. Uma coisa muito interessante que tem lá em Provérbios 17, verso 22, que ele diz assim, que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. A falta do perdão, ela produz coisas ruins na nossa saúde. Existem estudos que apontam que muitas das causas de infarto e tantas outras doenças que as pessoas têm no seu corpo, elas também têm origem num contexto de mágoa, de amargura e por ausência do perdão ou de ser perdoado. Então, nós precisamos entender na palavra de Deus que a ausência do perdão, ela gera um peso que nos aprisiona nas emoções, né? Ela produz feridas, produz mágoas. Se nós não conseguimos perdoar, a nossa vida ela fica emperrada. E é como se você carregasse uma bagagem, uma mala, e a vida é como uma viagem, né? Quando a gente vai viajar, nós precisamos preparar a mala com tudo aquilo que a gente vai precisar naquele processo. A vida é assim também. É claro que quando nós nascemos, nós não recebemos um manual dizendo, olha, vai ser esse que vai acontecer. Né? Cada dia é um novo dia. Mas existe esse exemplo de que a nossa vida é como uma viagem. Então, nós precisamos levar nessa viagem da vida tudo que se é necessário para que a gente precise. Calçado, roupa, um medicamento, um alimento, coisas que a gente vai precisar no caminhar. E tem coisas que a gente não usa numa viagem. E a gente precisa saber que aquilo que eu não uso, que não é necessário, eu não preciso carregar na minha mala. Por quê? Porque vai ser um peso extra. Você está disposto a carregar na sua vida o peso da culpa por não ter perdoado alguém? Você vai ficar carregando nas suas costas o peso, a dor, o remorso, a amargura porque você foi ferido por alguém? Ou você vai preferir tirar da mala da sua vida isso e seguir seu caminho leve? Precisamos fazer escolhas. E tem uma frase muito interessante de João Batista Libânio, que eu encontrei na internet, que ele diz assim, o perdão, ele reconstrói a paz interior, a paz na família e a paz entre os povos.
E essa reconciliação entre nós se torna sacramento de reconciliação com Deus. O último elo e o mais importante do perdão. Perdoados por Deus e transformados interiormente por tal graça, nós nascemos de novo. Meu conselho para mim e para você é que nessa bagagem da vida a gente só leve aquilo que nos impulsione a caminhar para frente. Peso extra, desnecessário, amargura, tristeza, dor, vamos deixar para trás. Seguir para frente. E eu queria que você fizesse um exercício hoje. Pegasse um papel, depois dessa mensagem, quando acabar o culto, e escrevesse num papel algo que Deus está ministrando agora no seu coração, que você precisa perdoar, para que você consiga caminhar para frente com seu coração leve. Escreve e não apresenta para ninguém, mas apresenta para Deus. E pede a Deus uma oportunidade para que você consiga, em Deus, consertar isso e seguir em frente. Hebreus 12, 15, que a gente já leu, mas eu vou repetir, ele diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. É uma exortação para nós, para termos cuidado, para que ninguém nos prive da graça de Deus. E nenhuma raiz de amargura domine o nosso coração, nenhuma raiz de amargura brotando. Lembra que há pouco eu falei sobre as flores? Se cuidarmos, elas florescerão. Se não cuidarmos, elas secam e morrem. Não deixe brotar amargura no seu coração. Não adoeça a sua alma, a sua mente, a sua saúde física. Porque você não consegue perdoar o erro de alguém, ou não consegue perdoar alguém, ou alguma situação que aconteceu na sua vida e até hoje você sempre volta ao passado, sempre volta àquela história, sempre retorna para aquele momento. O passado passou, está na sua história. Mas hoje você deve viver o presente e aguardar em Deus o amanhã. E nós vivemos o hoje com o olhar para frente, não para trás. Porque você vai caminhar seguindo para o alvo, que é Jesus. Então, o perdão de Deus para com o homem, e foi isso que Deus fez. Por meio de Jesus Cristo, Ele nos perdoou dos nossos pecados. A injustiça do nosso pecado se tornou justiça diante de Deus. Porque Jesus morreu por nós em nosso lugar para nos dar vida eterna e vida com abundância. E essa abundância de Deus é para você, é para mim, é para todo mundo. Deus nos ensina que o perdão é um ato de fé nele para com o próximo. Eu vou ler Mateus 6, do 14 ao 15, que ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados para com os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que estão em jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nós precisamos aprender a perdoar. E quem vai nos ensinar? Eu vou ensinar você a perdoar? Eu posso ser uma semente, mas aquele que vai fazer você conseguir perdoar ou receber o perdão é o nosso Pai, Deus. E se você buscar ajuda nele, com seu coração aberto, ele ouvirá. E ele vai fazer o que precisa ser feito. Perdão para com a nossa comunidade de fé. Nós vivemos e convivemos em comunidade, em comunhão com outras pessoas que são diferentes de nós e têm pensamentos diferentes de nós e ações diferentes de cada um de nós.
né? Marcos capítulo 11, do 24 ao 25, ele diz: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Nós precisamos aprender a perdoar, a liberar o perdão, a liberar a pressão, liberar as cargas. Colossenses 3:13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A palavra de Deus nos instrui que nós devemos perdoar quem nos ofendeu, mas também nós devemos amar a quem nos ofendeu. Não dá para falar de amor sem falar de perdão, sem falar de reconciliação, sem falar de gratidão. E uma das palavras-chave da nossa reflexão de hoje tem algumas, mas uma das mais importantes é a cura. O perdão produz cura. O perdão produz libertação. E ele é gratuito. É para todo mundo. É para quem quiser. É para quem está aberto ou quem buscar. E para a gente caminhar agora para esse momento final, essa palavra de Efésios 4:32, ela afirma, né? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é profunda. E se nós lermos com o coração aberto, o Senhor falar conosco. O perdão reconstrói a paz interior, a paz na família e a paz entre os povos. Quantas pessoas estão brigando por coisas que se podem resolver com uma simples palavra? Me perdoe. Eu reconheço que errei. Você me aceita? Que o Senhor nos aceite, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ensine a perdoar e a colocar em prática o que ouvimos aqui hoje. Porque não dá para falar de amor sem falar de perdão. E essa mensagem, ela traz para nós assim um peso de responsabilidade muito grande, como tudo na palavra de Deus é. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu és o autor do amor, o autor do perdão. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que se compadece das nossas dores e nos cura. E nessa noite, ó Deus, nós te agradecemos, porque a Tua palavra ela é viva, eficaz e ela é poderosa. Penetra nos corações, Senhor, assim como Tu, Senhor, penetrastes ao meu coração e tens, Senhor, ministrado essa palavra tão verdadeira e tão pura. Senhor, nos ensina como cristãos, como pessoas que servem ao Senhor e desejam amar o Senhor todo dia. Que a gente entenda, Deus, o valor e o preço do perdão. Que os meus irmãos, assim como eu, Senhor, nessa noite, sejam ministrados com poder e graça. E que eles possam sentir, ó Deus, a Tua paz inundar os corações nessa hora, onde cada um estiver. Que o perdão e o amor inunde cada coração, cada família, cada pessoa que está ao alcance da nossa voz nesse culto hoje. Em nome de Jesus. Amém. E aí eu quero cantar essa canção para você e que o Senhor continue falando contigo. Um abraço, que Deus te abençoe e que Ele continue nos ensinando todos os dias sobre o perdão, sobre o amor.
acima do bem e do mal, reina o amor, vive o perdão. Perdão revelado na cruz do Calvário, naquele que foi oprimido e humilhado em meu lugar. Perdão para ter as feridas curadas, perdão liberado sem mágoas para adorar. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar para ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. Para ganhar, é preciso lutar para ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. Amém. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um culto maravilhoso que assistimos, por mais uma semana que terminou, Senhor. Quero colocar a vida de cada um dos irmãos em tuas mãos, meu Pai. E já te agradecendo, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por mais uma semana que se inicia. Cuide de cada um de nós, Senhor Jesus, com todo o teu carinho, cuidado e proteção. Em nome de Jesus. Amém.